Muito bem, voltamos para falar sobre a questão do STF, 28 de março do mês passado, no caso, que foi julgado o recurso 49.4601, que questionava a constitucionalidade da Lei 12.131 de 2004. Para quem não sabe, a lei lá do Rio Grande do Sul era sobre proteção e direito dos animais. Porém, depois de uma polêmica de um determinado ponto da lei, foi acrescentado via emenda um parágrafo que fala sobre a excepcionalidade da matriz africana no uso de abate de animais durante os seus rituais. E aí gerou toda uma polêmica. A questão chegou no STF questionando essa excepcionalidade da matriz africana. Bem, aí a pergunta... Por que sacrifica? Por que não sacrifica? Por que não faz? Ela pode ser respondida por dois pontos que a gente costuma usar muito na hora de fazer uma análise de um pensamento religioso. O primeiro ponto é o mito, não o mito entendido como mentira. Essa ideia de mito entendido como mentira, ela é do final do século XVIII, do século XIX, quando a ciência na Europa tentava se desfazer de qualquer opinião religiosa acerca de qualquer assunto. Mas eu falo aqui do mito enquanto categoria. O mito ele seria uma narrativa com elementos fantásticos que seria usado para explicar fenômenos da natureza. Por exemplo, o mito de criação é o mito que fala sobre a criação do mundo, do universo e das coisas. O mito Yorubá Nagô, não só o mito Yorubá Nagô, mas sim como em geral nos mitos africanos se tem o sacrifício. Cada povo tem o seu mito de origem. Então nesse mito de origem está dizendo o que foram que os antepassados, o que os orixás, o que os voduns, vai depender de que visão você vai pegar da África para tentar entender, diferente da visão católica, por exemplo. Então eu não posso pegar a ideia católica de visão sobre determinada coisa e aplicar para a visão iorubá, por exemplo. O MC Elidio coloca uma outra categoria para a gente, que é o rito. O rito ele seria a reatualização do mito, ou seja, o mito aconteceu em um tempo muito distante do ser humano. E o rito, que seria a prática ritualística, seria essa energia primordial lá do antepassado ou da divindade, ou trazer de volta, se alimentar daquilo e levar aquilo para a sua vida. Então seria uma forma de resgatar o elemento fantástico dessa história e aplicar ele na sua vida. Acho que deu para entender mais ou menos como é. Então, eu vi um determinado vídeo, na verdade eu vi só o título do vídeo, eu resolvi nem clicar, que falava sobre Macumba, STF e a Luísa Mel. Aquilo que está lá no canto, aquela oferenda, aquilo se chama ebó. Macumba é uma outra coisa. Aquilo que está lá no canto, aquela oferenda que é feita, ela tem um objetivo e ela tem uma explicação dentro dos mitos que é contado dentro do grupo religioso. Ponto. O outro ponto é sobre o racismo. Quando a gente fala racismo, há uma série de críticas, isso também faz parte da luta antirracial. E como definição de racismo, eu queria deixar aqui que o Silvio Almeida nos mostra no seu livro. O racismo seria uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que originam vantagens ou privilégios para indivíduos. Uma outra definição sobre racismo é a questão do projeto político. No livro Racismo, no livro Racismos, esse aqui, aqui, do Francisco Bittencourt, ele coloca o racismo como um projeto político. Mesmo presente em toda a história da humanidade, sempre se tratou de um interesse de uns sob dominação para os outros. Essa aqui é a questão. O Frantz Fanon coloca um aspecto do racismo que é o racismo cultural. O racismo cultural seria a ideia de raça como identidade associada à origem geográfica, à religião ou à língua. E o ponto aqui que a gente chega é a religião. O próprio STF, em uma decisão anterior, acho que no final do ano passado, abordou-se a questão do racismo religioso, que é o racismo, essa discriminação organizada a partir da visão da religião. Então, infinidade de materiais disponíveis na internet que você pode encontrar. Bem, é isso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse deu trabalho para fazer, que eu tentei fazer uma presepada nova aqui, mas espero que tenha ficado tudo certo. Não esquece de seguir o canal, não esquece de se inscrever. Tem uma postagem lá no blog que já está falando sobre um pouco disso aqui que eu falei. Tem uns outros exemplos. E tchau!